Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre contorno. Se liga aí. Galera, eu escuto isso direto desde que eu comecei a dar aula de grafite, de ilustração, de desenho. Eu já escutei isso de muitos alunos, eu escuto isso direto de quem está começando, escuto isso de quem já pinta há um tempo, escuto direto a famosa frase que é a seguinte: eu estava fazendo um desenho e ficou muito bom, eu fui contornar e estraguei. Direto eu escuto isso. Isso é um problema que persegue muita gente. Eu mesmo já passei por isso. Estava fazendo um desenho que eu estava curtindo, estava achando que ficou legal, fui finalizar com algum contorno, acabou ficando bruto demais, acabou estragando o desenho. E eu tenho certeza que você que está assistindo provavelmente já passou por algo semelhante. Mas isso acontece muito quando a gente tem um entendimento de que finalizar, fazer a arte final de um desenho é contornar um desenho. Isso é um pensamento muito errado. Saiba que fazer a arte final de um desenho não significa contornar um desenho. Se você falar isso com um arte finalista, ele vai ficar até bravo com você. A ideia de finalizar um desenho não necessariamente envolve fazer um contorno. Às vezes é só fazer um sombreado bem feito, uma iluminação, uma textura. Isso aí já dá uma finalização no seu desenho. Você não necessariamente precisa contornar. A ideia do contorno varia muito de acordo com o estilo que você está aplicando no seu desenho. Tanto que existem vários tipos de finalização, tem vários tipos de contorno, né? Na verdade, a ideia de contorno é o limite dos desenhos. Então, mesmo aqui, por exemplo, essa imagem que você está assistindo aqui, você não vê os traços, o contorno preto aqui em volta como se fosse um grafite, mas você sabe as linhas do meu rosto, a linha do boné, a linha da roupa, você vê onde termina, né, essa imagem aqui. Então isso são as linhas de contorno e não necessariamente é aquele traço feito tipo o cartoon bem marcado, né? Então contornar um desenho não necessariamente significa fazer aquele traço bem marcado. Às vezes é só fazer um bom acabamento, ou uma boa iluminação, uma boa textura, uma boa sombra, você vai conseguir a finalização ideal para o seu desenho. Quando você entender isso, quando você começar a praticar mais isso, com certeza você vai parar de estragar os seus desenhos pensando que só faltava contornar. E eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui é mais focado para a galera que está desenhando, pensando em fazer um grafite. Tá? Eu sei que muita gente que assiste o canal ainda nem pinta com spray na parede, mas curte fazer no papel ali, ensaiar os seus grafites, os seus personagens e criando as suas letras no papel. Então esse vídeo aqui, ele é um pouco mais focado para essa galera com a temática do grafite, beleza? Vai ser dicas de desenhar no papel, também dicas para mandar no muro e especialmente eu vou tentar conduzir vocês para um entendimento de que quando você está desenhando no papel, você já tem que estar pensando no que você vai fazer no muro e baseado no que você faz no papel, vai facilitar ou vai dificultar a sua vida na hora de botar esse desenho no muro. Então a minha ideia com esse vídeo aqui é mais voltada para o grafite. Depois, se vocês pedirem, a gente pode fazer uma coisa mais voltada para a ilustração, falando com tipos de ponta, tipo de caneta, etc. Se vocês quiserem um vídeo assim, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em elaborar para vocês, porque no nosso curso de desenho a gente fala sobre isso. Mas nesse vídeo de hoje eu queria falar mais especificamente sobre grafite, e aí essa linha que eu vou seguir aqui. E antes de continuar com esse vídeo, eu preciso pedir a vocês que vocês deixem seu like aí, é bem importante pra gente. Se você não for inscrito, se inscreva no canal também. Se você gostar, não gostar, sempre comenta aqui, é muito importante pra gente quando vocês trazem a opinião de vocês aí, que vai ajudando a gente a aperfeiçoar o canal. E sempre que possível, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais, que ajuda pra caramba o crescimento do canal, e eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, beleza? Bom, mas vamos lá. Uma coisa bem importante sobre contornar, e agora eu tô falando realmente do contorno ali marcado, né, em volta do seu desenho, mais para desenhos animados, cartoon, mangá, esse estilo de desenho que vai um contorno bem marcado mesmo, é você entender que quando você escreve, eu sempre falo isso para os meus alunos, você usa só o pulso. Você segura a caneta ali, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Você usa a caneta ali e você usa só o pulso, tá? Quando você está desenhando, você precisa usar o braço inteiro, tá? Tenta ficar com o braço bem solto,
Principalmente quando você for contornar, você tem que estar com a mão bem solta ali para o contorno fluir. Existem vários tipos de contorno, como eu falei, e dependendo do estilo, você vai precisar forçar em certos pontos e aliviar em outros pontos. Então, se você estiver usando o braço inteiro, fica muito mais fácil. Quando você for grafitar, você tem que usar o corpo inteiro. A forma como você se posiciona em pé faz toda a diferença no traço que você está fazendo e até onde você vai conseguir fazer esse traço. Então, quando você está fazendo o traço no papel, se for um traço muito grande, é bom que sua mão esteja bem solta, senão, em um dado momento, ela vai travar e depois você não vai continuar. Vai ter que continuar e vai ficar aquele serrilhado ali no seu traço. Outra coisa que muita gente não para pensar também é que é possível você treinar o seu traço, tá? Fazendo linhas contínuas, atravessando todo o papel, depois fazendo de volta, sabe, no sentido contrário, puxando, só empurrando, depois só puxando, depois para cima, depois para baixo, várias linhas atravessando o papel. Não precisa ser muito perfeita, mas tenta ficar o mais perfeito possível. Isso daí te ajuda a treinar o seu traço. E é um treinamento bem interessante, eu sempre recomendo isso no curso de desenho, sempre tento fazer isso com os meus alunos. Parece chato no início, mas depois vai te ajudar bastante e vai te dar muito mais firmeza na sua mão. E uma coisa importante sobre contorno é que conforme você vai descobrindo qual contorno que você gosta mais de fazer, qual a finalização que você gosta mais de fazer, você vai descobrindo qual estilo você curte mais também. Por isso que é bem importante quando você está começando, se por acaso você está assistindo esse vídeo e você está começando no grafite, tenta de vez em quando pegar estilos diferentes e fazer vários tipos de estilos diferentes. Pega referência aí no Instagram, no Facebook, na internet em geral, de vários grafiteiros com estilos diferentes e tenta ir fazendo. Alguns vão ter contorno, outros vão ter só uma sombra, alguns vão ter só textura. Vai fazendo isso, vai experimentando, que daí você vai se descobrindo e vai descobrindo qual é o seu estilo favorito. Quando você descobrir isso, é só você continuar fazendo esse estilo, que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão estar olhando para o seu desenho e falando assim: ah, eu vi aquele desenho ali e sei que é seu. Isso é o desenvolvimento do estilo. Não é uma coisa que simplesmente você acorda e começa a fazer. É uma coisa que vai se desenvolvendo com o tempo, e fazer experimentações de estilo diferente pode te ajudar a chegar num estilo onde seja muito satisfatório para você fazer, onde acabe ficando fácil para você fazer aquela arte. É o que acontece com a maioria da galera que você vê aí fazendo um desenho meio semelhante. Os meus desenhos hoje, se você olhar para os meus grafites, você já vê uma certa semelhança em todos eles. Por quê? Porque eu descobri um estilo que eu gostava de fazer, e esse estilo já sai muito fácil e já sai muito naturalmente. Então acaba dando a mesma cara para os meus desenhos, né? Então, quando você experimenta traços diferentes e finalizações diferentes, você está no caminho certo para isso daí. E agora eu queria dar uma sequência de dicas aí bem importante, falando diretamente de contorno, tá? Nessa hora eu tô falando pra galera que gosta de fazer um contorno bem marcado. Eu sei que a maioria da galera que começa no grafite começa por uns traum-ups ali, começa por umas letras mais arredondadas, começa arriscando um pouco no wild style também, mas sempre com linhas fortes e bem marcadas. Eu vi pouca gente começando aí com bom sombreado, alguma coisa assim, mas é porque é um estágio mais avançado mesmo e é absolutamente natural. Então, eu quero deixar bem claro aqui também que nem todo desenho que não tem contorno é um desenho realista. Às vezes é um desenho estilo cartoon, mas é meio vetorizado, ele só não tem contorno mesmo, tá? Então, não necessariamente se você quer fazer um personagem sem contorno, você vai precisar fazer um personagem realista. Tem vários artistas que fazem personagens que não são realistas, mas também não usa contorno forte, bem marcado. Ele usa um contorno suave, ou usa só uma transição da cor clara para a cor escura, que define onde começa e onde termina cada elemento do desenho que ele está fazendo. Então, desmistifica isso se você acha que letra sem contorno é só letra em 3D e persona sem contorno é só rosto de pessoas e realismo, tá? Existem letras que você pode fazer um traum-up, por exemplo, sem contorno, bem de boa, só botando a luz e a sombra no lugar certo. Qualquer hora eu vou fazer um até para experimentar, que eu acho que eu já fiz isso, mas eu não filmei. Então eu vou fazer qualquer hora aí para mostrar para vocês, mas é absolutamente possível. Agora eu vou dar umas dicas aí para a galera que está fazendo um contorno bem marcado, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. A primeira dica que eu trago para vocês é a seguinte: cuidado com traço peludo, tá? Não faça traço peludo. Como é que é o traço peludo?
é aquele que você está começando e você para e você vai continuar, ele fica umas pontinhas para fora. O traço peludo, ele é muito usado no rascunho, tá? Eu uso o traço peludo no rascunho, eu recomendo. Sempre que você for rascunhar, você vai dando o traço várias vezes até ele ficar no lugar certo e ele fica com umas pontas soltas mesmo. Mas depois no contorno é muito feio usar traço peludo porque prejudica bastante o desenho. Então tenta fazer o traço bem firme ou então começa o traço, mesmo que você pare, volte e faça o acabamento. Não deixe pontinhas soltas ali no seu traço que fica bem estranho, assim, principalmente no grafite. Outra dica que eu quero deixar bem importante para vocês é o seguinte: seja bem realista no seu estágio de evolução. Eu vou explicar o que é isso. É você entender que se você não tiver muita prática com spray, você também não vai conseguir fazer aquele traço super fino ou aquele traço com acabamento super perfeito, tá? Então, para você que está desenhando no papel, pensando em lançar esse desenho na parede depois, você precisa entender que você está iniciando, ou que você talvez não esteja iniciando, mas que você não tem lá toda essa prática. Eu, particularmente, quando eu estou bolando algum desenho que eu vou fazer no papel e depois vou mandar na parede, eu sei exatamente qual é a minha capacidade de fazer alguns traços ou alguns sombreamentos. Então eu já coloco essa capacidade no papel. Eu não faço nada tipo hiper realista, porque eu sei que primeiro eu não vou gostar de fazer e segundo vai me dar um maior trabalhão e provavelmente não vai ficar tão bom como eu achava que ia ficar. Então toma muito cuidado na hora que você estiver fazendo o seu desenho no papel. A minha ideia aqui não é limitar vocês, tá? Não pense por esse lado. A minha ideia é que você seja realista no papel, para quando você colocar na parede, você não fique frustrado ou frustrado, tá? Então entenda, quando você estiver fazendo os seus traços no papel ali, se você não tem prática com spray, talvez você não vai conseguir aquele traço super fino que você está imaginando. Então engrossa ele um pouquinho no papel, que na hora que você for colocar na parede, você vai conseguir fazer muito mais certinho, muito mais igual do que aquilo que você planejou, beleza? Então seja realista ali com a sua evolução, com o seu nível de evolução, para não gerar frustração na parede. Tá? Então, quando você faz isso, eu acho que quando você finalizar o trampo na parede, você vai se sentir muito mais feliz, muito mais realizado com o trampo que você colocou e menos frustrado ou frustrada pensando, poxa, eu fiz vários efeitos aqui e na parede a parada ficou totalmente diferente. Então vai com calma, passo a passo, e com o tempo você vai evoluindo e colocando muito mais efeito. Outra dica que eu deixo, principalmente para a galera que tem uma pegada um pouco mais desenho animado, mangá ou cartoon, é fazer traços com espessuras diferentes. Tá? Fazer traço que começa fininho, vai mais largo e depois volta. Se você tiver um domínio na mão, na caneta ou no spray, você vai conseguir afastar um pouco e voltar fazendo aquela puxada para deixar os traços com as pontas bem fininhas. Tá? Mas é possível fazer isso sem precisar afastar. Você simplesmente faz uma volta e depois faz ela mais aberta, voltando e fechando fininho. Então aí depois você pinta o meio ali e o traço está bem feito. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando essa parte do contorno um pouco mais na prática para vocês. Hoje eu estou tentando explicar aqui mais ou menos na teoria, para vocês já irem treinando aí no papel e depois na prática a gente vê isso com mais clareza. Mas quando você consegue fazer o traço com as pontinhas finas, o meio mais largo e a outra pontinha fina, às vezes dá um acabamento bem maneiro, dependendo do estilo de desenho que você está fazendo. Eu adoro fazer isso e por isso que eu recomendo, porque eu acho que fica bem bacana. Se vocês tiverem outras ideias aí também, é só inovar. Outra dica que eu sempre deixo é para galera que, principalmente se for iniciante, evitar traços muito grandes, muito longos, porque isso tanto no papel quanto na parede vai ser bem difícil de fazer, tá? Se você tem um traço reto de mais de 1,5 m, eu particularmente até colo uma fita crepe ali para fazer, porque é bem difícil você conseguir um traço reto muito longo, muito certinho, que fique bom. Então, você conhecendo o seu nível de evolução, evita esses traços. Por exemplo, se você tem uma letra L, não faz o L tão grandão se você for fazer ele reto, ou então bota alguns detalhes no meio ali para você não precisar fazer traços retos tão grandes. Tá? Então, toma cuidado com os traços retos e se não tiver jeito, se você tem que fazer um traço reto muito longo, eu gosto de incrementar colocando alguns obstáculos no caminho. Como é que é isso? Por exemplo, se eu estou fazendo um wild style ou uma letra muito reta e ela tem
Vou falar da letra L, por exemplo. A letra L geralmente é uma letra que tem, né, uma puxada de um traço muito grande. Então o que eu faço? No meio do caminho eu coloco, sei lá, um quebradinho ou uma setinha saindo ou uma pontinha. Isso vai fazer com que no meio do caminho eu possa parar meu traço, fazer ali a outra coisa e continuar o traço. Então, quando eu boto esses coisas que o grafite me permite botar, umas coisas que eu chamo de obstáculos, né? Um quebradinho, uma rachadura, alguma coisa assim, eu estou evitando de ter que fazer aquele traço muito longo, muito reto. Então eu faço só até aquele detalhe que eu fiz, faço o acabamento do detalhe, depois continuo o traço, isso facilita bastante. Mas se tiver jeito, evite traços longos demais, se você não tiver tanta prática assim, que aí o seu contorno vai ficar muito mais legal. Outra dica que eu deixo bem legal para quem está fazendo contorno bem marcado, é fazer os contornos externos mais grossos e os contornos internos mais finos. Como é que é isso? Por exemplo, o meu personagem, ele tem o gorro ali, que geralmente eu faço, tem o boné e tudo mais. O que eu faço? A parte de fora mesmo, o outline total do meu personagem, eu faço ele mais grossão. E aí a parte que vem aqui pro capuz, a gola da camisa, a coisa do casaco, né, os cordões do casaco, tudo eu faço com um traço um pouco mais fino, tá? Não necessariamente o traço mais fininho, mas eu faço um pouco mais fino e a parte de fora um pouco mais grosso. Isso funciona bem em alguns estilos de desenho. Faça aí no seu estilo de desenho, até mesmo numa letra. Se você estivesse fazendo um traum-up, por exemplo, faça todo o contorno do seu traum-up, todo o contorno das letras. Depois, só na parte de fora, você vem engrossando, se for, por exemplo, um contorno preto ou azul escuro, você vem engrossando da mesma cor, deixando ele mais grosso só por fora, e olha como vai ficar o style. Eu particularmente gosto bastante. Se vocês gostarem também, eu acho que dá uma cara bem legal para o nosso desenho, e dependendo do estilo vai ficar bem maneiro. E uma outra dica que eu acho maneiríssima, que isso eu aprendi depois de um tempo no grafite, é que no grafite principalmente, seja letra ou seja personagem, você tem como tapear os seus erros de contorno. É isso mesmo, eu uso isso direto, galera. De vez em quando você está fazendo um traço no grafite, supondo que você já pintou ali todo o meio do seu desenho. Aí você está fazendo um traço e daí você dá um errinho ali, dá uma tremida, dá uma saída fora. Para você não ter que... Tem a opção de você repintar ali dentro e corrigir esse traço. Se de repente eu tô com a tinta próxima ali, tá na mão, beleza. Mas às vezes você já usou praticamente toda a tinta, você nem tem tinta para recortar direito. E aí você tem que fazer uma correção como essa. Como é que eu faço? Eu uso muito artifícios de elementos soltos que compõem o meu grafite. Por exemplo, eu faço uns tracinhos soltos, traço solto mesmo, faço... Aí, se eu fizer num ponto do meu grafite, eu pego e faço em outros pontos também, até para parecer que foi proposital. Ou então eu faço umas bolinhas, se eu estiver fazendo a parte de baixo, errei o contorno, faço como se fossem uns escorridos com o próprio contorno e aproveito para alinhar aquela parada ali. Então, usar esses elementos do grafite, isso é uma coisa que você pode treinar ali no papel, treinar no seu Black Book, qualquer hora, separa uma página do seu Black Book, do seu Sketchbook, só para fazer esse tipo de artifício que te ajudaria a salvar um errinho de contorno. Por exemplo, umas setinhas, estilos diferentes, alguns rabiscadinhos, estilos diferentes, alguns escorridinhos, umas bolinhas, uns quadradinhos saindo, umas rachaduras. Tudo isso são elementos que, quando você está bem treinado em fazer, eles podem ser coringa para te salvar num vacilo de traço. E ninguém tá isento disso acontecer. Principalmente quem pinta na rua. Eu pinto muito em muro irregular. Quando eu estou fazendo trampo comercial, geralmente eu presto mais atenção nisso. Mas quando eu estou pintando na rua, pode acontecer de ter um prego na parede. Já aconteceu. Eu fazendo um traço, tinha um prego, bateu minha mão e desviou o traço. E eu não queria refazer aquilo tudo. Botei umas bolinhas ali, uma rachadura e rolou. Sacou? Então, quando a gente está pintando na rua, a gente está sujeito a irregularidades no traço, e ter essa carta na manga de saber vários recursos aí, rachaduras, bolinhas, setinhas, não sei o que você pode usar para salvar o seu grafite, eu acho que pode fazer toda a diferença, pode agilizar o seu trampo e pode te fazer ter menos trabalho para dar algum acabamento bacana no seu grafite. Mas deixa para fazer isso por último, já não começa fazendo não. O que eu faço é o seguinte, eu vou contornando. Se rolar um erro, eu uso esse artifício e depois coloco, por exemplo,
Usei as bolinhas? Coloco bolinhas em outros pontos que não precisariam, que não foi erro, mas só para mostrar que eu fiz em várias partes do grafite. Se eu não cometi nenhum erro ali nos traços, eu não preciso fazer bolinhas, e aí eu só vou fazer se eu quiser mesmo. Se não, eu deixo passar. Então, uma dica bem legal que eu deixo para vocês é para treinar esses recursos de recuperação de traço aí que eu chamo, que são setinhas, bolinhas, rachaduras, vários tipos diferentes que você pode treinar no papel e depois também treinar no muro. E se você está com a gente até agora e está gostando desse vídeo aqui, deixa seu like, é bem importante pra gente que você deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, vai lá agora, se inscreve no canal, você vai estar dando uma super força aí pra gente que produz esse conteúdo para vocês toda semana. E lembrando que agora o canal Grafiteria está com 2 vídeos na semana, todo domingo e toda quinta às 19 horas eu estou trazendo os vídeos aí para vocês. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Se você tem mais dicas também a respeito de contorno, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler e na medida do possível eu vou respondendo todos vocês aí. Se você ainda não conhece o nosso curso, comografitar.com, o link vai estar aqui no comentário fixado. Entra lá, conheça o nosso curso, faz um upgrade aí nos seus conhecimentos. Lá no curso a gente fala bastante sobre acabamento de grafite também. Tem umas aulas bem especiais lá sobre isso e com certeza vai fazer toda a diferença na sua caminhada no grafite, seja ela profissional ou seja por terapia. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Muito obrigado por curtir, compartilhar e por fazer parte dessa família que é o canal Grafiteria. Não deixe de seguir a gente no Instagram e não deixe de acompanhar nossos vídeos por aqui. Beleza? Então até o próximo vídeo. E como sempre é nóis, tamo junto. Grafiteria.